Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Mais um vídeo no meu canal. Gente, eu estou muito feliz mesmo. Como eu tinha falado com vocês no vídeo anterior, hoje eu vou estar falando um pouquinho de como foi conviver com a depressão. Foram 3 anos muito difíceis para mim, mas graças a Deus eu consegui superar. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como foi. Gente, teve sim um gatilho para eu entrar na depressão, teve sim, mas hoje não vai ser falar dessa questão. Hoje eu vou estar falando para vocês somente como foi conviver com a depressão e o estado que eu fiquei. Então, gente, eu fiquei assim, em um estado de não querer fazer mais nada. Eu só queria ficar deitada na cama e eu só chorava, chorava, chorava. E o mais triste para mim era ver o meu filho me assistindo daquela forma. Eu a todo momento deixava bem claro para ele que ele não tinha culpa de nada, porque ele tinha apenas 7 anos. Então, gente, eu sempre falava para ele: filho, você não tem culpa de nada. E ele, com o seu amor, com o seu carinho, ele ficava do meu lado, me dava atenção o tempo todo. E eu fui deixando de fazer os meus afazeres de casa, eu deixei de cuidar da minha casa. A minha casa era uma bagunça mesmo. Roupas, vasilha amontoada na pia, uma pilha de roupa no tanque, não limpava a casa. Gente, eu fiquei assim, eu cheguei numa situação assim muito complicada. E eu pensava que eu não iria conseguir sair daquela situação. Então, a todo momento vinha o pensamento de tirar a minha vida, porque eu já não via mais solução. E cada dia que passava eu só piorava. Eu lembro de um dia que eu acordei para poder fazer o café para o meu esposo e tinha bichos na sala. E eu falei assim, de onde tá vindo esses bichos? Aí quando eu fui olhar, tinha uma panela debaixo da pia, cheia de comida velha e cheia de bicho. Eu lembro que naquele dia, eu sentei no sofá e falei para Deus: Pai, eu não quero mais viver nessa situação. Eu prefiro morrer do que continuar vivendo assim. E aí eu peguei e fui limpar tudo correndo pro meu marido não ver, porque aquilo ali era uma vergonha para mim. E aí eu limpei tudo muito correndo para ele não ver e fiquei mal o dia todo. Cada situação que acontecia me levava a piorar. E o pensamento de tirar a minha vida só aumentava. Gente, eu deixava roupas do meu filho apodrecer no tanque molhado. Eu colocava lá, dizia que eu ia lavar e lá mesmo eu esquecia, não lembrava mais, porque eu ficava só deitada na cama chorando, chorando, chorando e não lembrava mais que eu tinha colocado aquela roupa para poder de molho para lavar. Então,
para vocês verem a situação que eu cheguei. E eu resolvi passar tudo aquilo sozinha. Só o meu marido sabia do jeito que eu tava. Meu pai, minha mãe, meus irmãos e alguns amigos não sabiam. Então eu resolvi passar por aquilo sozinha. Só eu, meu marido e meu filho. Meu filho e meu marido que me assistia daquela forma. E a cada dia que passava, acontecia uma nova situação e eu ia piorando. Até que chegou um dia que eu realmente decidi que eu não queria mais viver. Que eu não queria mais estar naquela forma, estar vivendo daquela forma. E o impressionante, gente, é que a gente quer sair. A gente quer sair daquela vida. A gente quer sair daquela tristeza profunda. Mas é difícil. E lutar sozinho é difícil. Por isso que eu resolvi compartilhar a minha história para vocês. Mostrar para vocês que deve sim pedir ajuda. Não fique lutando sozinho. Você é amado, meu querido. E quando eu estava lá naquela situação, eu pensava que ninguém me amava. Eu não falo da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Não. Eu falo de outras pessoas. E eu sim, eu pensava que eu não era ninguém, que não valia a pena viver. Viver cada situação que eu vivi foi muito difícil para mim. E, sabe, gente, teve situações assim do meu marido procurar uma roupa para ir pro serviço e não ter. Teve caso de meu filho ter que faltar da escola por não ter roupa limpa. Vocês estão entendendo? E aí eu ficava muito deitada e escutava muitas vozes. Creio eu que essas vozes que eu escutava eram vozes demoníacas, porque essas vozes me incentivavam a tirar a minha vida. E todos nós sabemos que quem morre por suicídio não ganha salvação. Então Deus não aprova essa atitude de tirar a própria vida. E aí eu já estava muito cansada, eu não queria mais viver naquela situação. E eu deitada na cama, comecei a escutar as vozes me dizendo assim, acaba com sua vida, você não merece passar por isso, sabe? Elas me incentivavam. E eu lembro que eu criei coragem e me levantei, fui até a área e peguei um veneno de rato que estava em cima do armário lá. E eu peguei aquele veneno, coloquei na minha mão e fui para dentro do quarto. Sentei no chão. Peguei um caderno e comecei a escrever cartas.
porque eu não queria que a minha família se sentisse culpada. Eu não queria que ninguém se sentisse culpado pela minha morte. Não era essa a minha intenção, sabe, gente? Então eu comecei a escrever carta para cada um, para o meu pai, para minha mãe, para minhas irmãs, para o meu filho, para os meus irmãos, para o meu esposo. Eu escrevi para cada um deles, porque eu não queria que ninguém pensasse ou se culpasse pela minha morte. Eu não queria. E aí eu lembro que lá no quarto eu escrevi nas cartas. Eu pensava em cada um. Eu pensava no que eu tinha vivido com cada um. Era assim, era um momento assim muito triste e ao mesmo tempo eu lembro que eu sorria, porque eu lembrava do que eu vivi com eles. E assim que eu terminei de escrever as cartas, eu joguei o veneno na boca e tomei água em seguida. E ali eu pensei que eu ia morrer. Eu tinha convicção que eu ia morrer, dentro de minutos eu ia morrer. Eu não sabia como que funcionava aquele veneno, nada, mas eu tinha convicção que eu ia morrer. Porque eu já ouvi falar muito de pessoas que morreu por envenenamento assim de rato, de veneno de rato. Então eu pensei que eu ia morrer realmente. E aí, gente, eu peguei e chamei o meu esposo e falei pra ele o que eu tinha feito. E falei que tudo ia acabar. E aí ele ficou desesperado, porque ele pensava que a culpa da minha morte ia cair toda em cima dele. E aí ele começou a falar que o meu pai, a minha mãe, ia colocar ele na cadeia, coisas do tipo, sabe? E aí logo ele saiu, foi correndo no vizinho, pedir ajuda para poder me levar para o hospital, porque o nosso carro estava estragado. E aí dentro de 10 minutos ele chegou com o vizinho e eu entrei no carro e, gente, dentro de 20 minutos eu fui socorrida. E aí naquele dia eu lembro que meu filho sentou do meu lado. E eu lembro de algo que ele falou pra mim, que eu quero que você, que está sofrendo com essa doença, e que de vez em quando tem pensamentos de tirar a tua vida, preste atenção nessa parte, com carinho. Eu lembro que o meu filho me falou: minha vida acabou. Você tá entendendo? Não é só a sua vida que acaba. É a vida das pessoas que estão ao seu redor também. E eu lembro que eu abracei ele. E fui abraçada com ele até chegar no hospital. Na hora que ele falou que a vida dele tinha acabado,
eu lembro que eu pedi perdão para Deus. Eu olhei para o alto e falei: Jesus, me perdoa. Me perdoa por estar desistindo da minha vida, estar desistindo do Senhor, que deu a tua vida por mim e por todos que estão no mundo. Me perdoa, Pai. E aí a gente seguiu pro hospital. Chegando lá, eu fui socorrida imediatamente. Eles me levaram para uma sala para poder fazer a lavagem. Foi tudo muito rápido. E eu deitada naquela cama de hospital. Na hora que eles colocou a sonda para poder fazer a lavagem, foi uma dor absurda. E o enfermeiro ficou o tempo todo do meu lado, olhando se o veneno estava saindo. E não saía nada. A médica chegou a duvidar que eu tinha tomado o veneno. Ela chegou até mim e perguntou: você tomou esse veneno mesmo? E eu falei: sim, doutora, eu tomei. Se eu não tivesse tomado, eu não estaria passando por isso aqui. Porque eles enfiam a sonda pelo nariz. E dói muito. Eu vou parar aqui. E no próximo vídeo, gente, eu vou estar falando das cartas que eu escrevi para cada um da minha família. Eu tenho todas essas cartas que o meu marido, quando eu estava lá no quarto, sentada no chão, como eu falei, eu escrevendo as cartas, meu marido entrou no quarto 2 vezes, ele viu que eu estava escrevendo alguma coisa. E aí ele me contou que depois ele abriu o caderno para ver o que eu estava escrevendo. E aí ele viu, ele pegou e arrancou todas e guardou na gaveta dele. E aí depois de muito tempo, eu achei essas cartas que eu tinha feito. E eu peguei elas e guardei e falei assim: eu vou usar essas cartas no meu testemunho, porque eu quero ajudar muitas pessoas quando eu conseguir vencer a depressão. E hoje está aqui eu fazendo isso. Eu espero estar ajudando. No próximo vídeo também, eu vou estar falando do milagre que Jesus fez na minha vida, que tá exatamente nessa parte que eu parei, que a médica duvidou que eu tinha tomado o veneno. Então, é isso. Eu quero pedir vocês que se inscrevam no meu canal e me ajude a ajudar o próximo. E fiquem comigo. E até o próximo vídeo, gente. Um abraço e nunca vou desistir de você, tá bom? Tchau.